Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, conhecido como Maurício Fininho, venho trazer para vocês nesta videoaula a probabilidade, um conteúdo matemático extremamente importante não somente para a matemática, mas em diversas áreas do conhecimento. Então, sem mais delongas, antes de nós efetivamente entrarmos no cálculo da probabilidade, vamos estudar um pouquinho de história. Nos meados do século XVI, devido ao grande interesse das pessoas pelos jogos de azar, surgiu o desejo de se saber quando as apostas seriam vantajosas. Vários entusiastas se envolveram no estudo dessa questão. Dentre eles, destacou-se Girolamo Cardano, que viveu entre 1501 e 1576, com seu livro Liber de Ludo Alea, livro dos jogos de azar, que pode ser considerado como um manual sobre jogos de azar. Não se atribuiu o desenvolvimento de uma teoria a Cardano, pois ele não propôs nenhuma teoria. A teoria das probabilidades surgiu nos meados do século XVII, sendo atribuída sua autoria a Blaise Pascal, que viveu entre 1623 e 1662, juntamente a Pierre de Fermat, que viveu entre 1601 e 1665, ambos matemáticos e amigos de longa data. Por meio de 7 correspondências, nas quais expuseram suas reflexões sobre os problemas de distribuição de apostas, eles chegaram a uma solução, o que representou um grande passo para o surgimento da nova área. Após 3 anos da resposta de Pascal a Fermat, Christian Huygens, que viveu entre 1629 e 1695, publicou De Ratiociniis in Ludo Aliae, o raciocínio do livro dos jogos de azar, que é considerado o primeiro livro de cálculos probabilísticos, o qual contempla um estudo detalhado das teorias de Pascal e introduz o conceito de expectativa. Posteriormente, vários matemáticos passaram a se interessar pelas questões probabilísticas, como Pierre-Simon Laplace, que viveu entre 1749 e 1827, com seu livro Théorie analytique des probabilités, e Carl Friedrich Gauss, que viveu entre 1777 e 1855, que desenvolveu o método de distribuição de probabilidades, dentre outros. A teoria das probabilidades se mostrou útil e com diversas aplicações em diferentes áreas, como na física, na engenharia, na economia, entre outras, contribuindo com o desenvolvimento das mesmas. O que é a probabilidade? É o ramo da matemática que analisa as possibilidades de um fato ocorrer e as chances de se obter um determinado resultado num experimento aleatório. E o que vem a ser um experimento aleatório? Consideramos experimentos aleatórios quaisquer fenômenos que apresentam resultados imprevisíveis quando repetidos, mesmo que as condições sejam semelhantes. Exemplos: lançar um dado e observar a face voltada para cima, lançar 2 moedas e observar as faces voltadas para cima, retirar uma carta de um baralho com 52 cartas e observar o seu naipe, abrir um livro ao acaso e observar o número da página, de uma caixa contendo 3 bolas amarelas e 5 bolas azuis, retirar uma bola e observar a sua cor. Observe que em nenhum desses experimentos podemos determinar previamente com certeza o seu resultado. Daí o nome de experimento aleatório. Ok? Então, é necessário, para nós estudarmos efetivamente o cálculo da probabilidade, nós conhecermos alguns aspectos fundamentais, alguns conceitos fundamentais para que nós apliquemos, né, no cálculo da probabilidade. O primeiro, e tão importante quanto os outros, é o espaço amostral. O que vem a ser o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis de se ocorrer num experimento aleatório. Iremos indicar esse conjunto pela letra S maiúscula. Exemplos: quando lançamos um dado não viciado, o que é um dado não viciado? Um dado que não esteja preparado, né, para obter um resultado prévio, já um resultado pré-determinado.
e observarmos a face voltada para cima, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Ou seja, um dado é uma figura geométrica espacial com 6 faces quadradas, então numeradas de 1 a 6. Então, quando a gente lança um dado, os resultados possíveis é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, é o conjunto do espaço amostral. O conjunto S, então, é o conjunto de todos os resultados possíveis quando a gente joga um dado, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Onde o número de elementos do espaço amostral, ou seja, quantos resultados possíveis nós temos? 6. Então, nós vamos indicar por NS, ou seja, o número de elementos desse conjunto S, que é 6. São 6, ok? Então, vamos lá. No item B, quando lançamos duas moedas e observamos as faces voltadas para cima, sendo as faces da moeda cara, que nós vamos chamar de C, e coroa, que nós vamos chamar de K, o espaço amostral do experimento é. Então, quando nós lançamos duas moedas, nós podemos obter cara e coroa, coroa e coroa, coroa e cara. Então, observe que o número de elementos desse espaço amostral é 4. Beleza? Então, vamos lá. Evento. O que vem a ser um evento? O evento, que nós vamos indicar pela letra E maiúscula, é qualquer subconjunto de um espaço amostral S. Geralmente, um evento é caracterizado por um fato específico. Exemplo. Exemplo 1. No lançamento de duas moedas, considerando C cara e K coroa, o espaço amostral nesse caso é S, como nós já vimos, cara e coroa, coroa e cara e coroa e coroa. No item A, eu quero um evento que eu vou chamar de evento 1, indicando por E1, resultar em duas faces iguais. Dos 4 resultados possíveis que nós obtemos quando lançamos duas moedas, quantos deles eu posso ter duas faces iguais? Então, eu posso ter duas faces iguais quando eu tenho cara e coroa e coroa. Então, esses dois resultados possíveis formam o conjunto E1, que é o conjunto do evento 1, onde o número de elementos desse evento é 2, ou seja, eu vou indicar pela letra N de E1, ou seja, o número de elementos do conjunto E1. Então, nesse caso, é 2. Beleza? No item B, evento 2, que eu vou chamar de E2, aparecer cara em pelo menos uma face. Então, o conjunto E2 será cara e coroa, coroa e cara. Observe que nesse caso eu tenho 3 resultados possíveis, porque quando diz no enunciado que pelo menos uma, então eu posso ter no mínimo uma, mas eu também posso ter duas, ok? Se dissesse apenas uma, então nesse caso o cara e cara não entraria, tá? Porque teriam duas. Mas como diz pelo menos uma face, então mesmo quando eu tenho duas, no caso de cara a cara, eu também conto como um elemento desse conjunto. Então eu tenho cara e coroa, coroa e cara. Onde o número de elementos é 3, são 3, tá? Porque então eu vou indicar por N de E2, que são 3. Beleza, pessoal? Continuando os nossos exemplos de evento. Exemplo 2, no lançamento de um dado. Então, quando eu lanço um dado, como nós já vimos, o espaço amostral, nesse caso, é o conjunto S, que tem os 6 resultados possíveis, de 1 até 6. Agora, eu quero no item A, o evento 1, que eu vou chamar de E1, resultar um número par. Desses 6 resultados possíveis, quantos eu tenho que são pares? 2, 4 e 6. Então, este conjunto E1, formado pelos números 2, 4 e 6, é o conjunto do evento 1. Então, observe que o número de elementos desse conjunto é 3. Então, eu vou indicar por N de E1 igual a 3. Beleza? Item B, evento 2, que eu vou chamar de E2, resultar um número menor ou igual a 4. Nesse caso, eu tenho 4 respostas possíveis, 1, 2, 3 e 4. Então, essas 4 respostas possíveis formam o conjunto E2. Então, o número de elementos desse conjunto E2 é 4. No caso, N de E2 é igual a 4. No item C, evento 3, que eu vou chamar de E3, resultar um número maior do que 6. Observe que, nesse caso, é impossível obtermos um número maior que 6, já que esse valor não pertence ao conjunto S. Nesse caso, concluímos que esse evento é impossível, porque eu não posso ter um número maior do que 6.
Item D, evento 4, que eu vou chamar de E4. Resultar um número natural não nulo menor que 7. Ou seja, um número que seja um número natural diferente de 0 e menor que 7. Observe que, nesse caso, o evento coincide com o próprio conjunto S, já que os conjuntos E4 e S são iguais. Nesse caso, concluímos que esse evento é certo. Beleza, pessoal? Como calcular a probabilidade de um evento? Considerando um espaço amostral S não vazio e um evento E, sendo que E está contido em S, a probabilidade P de E de ocorrer um evento E é a razão entre o número de elementos de um evento aleatório, que a gente já indicou, já mostrei para vocês, que é N de E, e o número de elementos do espaço amostral, N de S. Ou seja, a probabilidade de um evento ocorrer é o número de elementos do conjunto dos eventos dividido pelo número de elementos do conjunto do espaço amostral. Simples assim. Vamos fazer exemplos. Exemplo 1. Lançando dois dados, primeiro um vermelho e depois um preto, vamos observar as faces voltadas para cima e escrever o espaço amostral S. Quando nós lançamos dois dados, observe que eu tenho 36 respostas possíveis. Então, esse conjunto formado por essas 36 respostas possíveis é o espaço amostral, ou seja, todas as respostas possíveis quando eu lanço dois dados. Nesse caso, então, o número de elementos desse conjunto são 36, tá? Então, observe que eu posso ter no dado vermelho 1 e no preto 1, no dado vermelho 1 e no preto 2, no dado vermelho 1 e no preto 3, e assim sucessivamente, até nós chegarmos nas 36 respostas possíveis. No item A, eu quero calcular a probabilidade de um evento 1 ocorrer, que eu vou chamar de E1. Então, o evento 1, ele diz obtermos duas faces iguais voltadas para cima. Das 36 respostas que nós temos nesse caso, quantas são que possuem as duas faces iguais? Observe que no caso 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6 são as nossas respostas possíveis. Então, esses resultados formam o conjunto E1. Sendo assim, o número de elementos desse conjunto é N de E1 igual a 6. Vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Então, a probabilidade do evento 1 ocorrer é o número de elementos do evento 1 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, 6 por 36. Simplificando por 6, vai dar 1 sobre 6. O resultado é uma dízima periódica 0,1666 infinito, tá? Quando eu multiplico isso por 100, vai me dar um valor igual ou aproximadamente de 16,66%. Quando eu multiplico qualquer número por 100, já que o 100 tem dois zeros, a vírgula anda duas casas para a direita. Então, 16,66 eu poderia arredondar também para 16,7 ou também 17% seria um valor admissível. Ok? Vamos fazer mais exemplos. No item B, evento 2, E2, a soma das duas faces voltadas para cima ser igual a 9. Então, observando aí os 36 resultados possíveis, quais que somando as duas faces dão 9? Então, eu tenho 3 e 6, 4 e 5, 5 e 4 e 6 e 3. Nesses quatro casos, eu tenho que a soma das duas faces dá 9. Então, nesse caso, o número de elementos desse conjunto é 4. Vamos calcular então a probabilidade desse evento ocorrer. Então, a probabilidade do evento 2 ocorrer é o número de elementos do conjunto E2 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, 4 por 36. Simplificando por 4, eu tenho 1 sobre 9, que vai dar uma dízima periódica 0,111 infinito, multiplicado por 100, eu tenho um valor igual ou aproximadamente de 11%. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais exemplos. Item C, evento 3, que eu vou chamar de E3. A soma das duas faces voltadas para cima resulte em um número ímpar. De novo, nós temos que o nosso espaço amostral é 36, não mudou. Agora, o evento E3, somando duas faces e dar um resultado ímpar. Para somar e dar um resultado ímpar, eu tenho que ter um número ímpar e um par, ou um par e um ímpar.
Então, nesse caso, observe 1 mais 2, 3, 1 mais 4, 5, 1 mais 6, 7, 2 mais 1, 3, 2 mais 3, 5, 2 mais 5, 7 e assim por diante. Então, observe que esse conjunto E3 ele é formado por 18 resultados possíveis. Então, é o número de elementos do conjunto E3. Vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Então, a probabilidade do evento E3 ocorrer é o número de elementos do conjunto E3 dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Nesse caso, 18 por 36, que dá 1 sobre 2, meio, né? Que é a mesma coisa que 0,5, multiplicando por 100, eu tenho 50%. Daí eu posso concluir também que se a soma de 50% das duas faces é ímpar, né? Então eu tenho que os outros 50%, a soma é par. Beleza, pessoal? Continuando então os nossos exemplos. Vamos lá. Item D, evento 4, que eu vou chamar de E4. Jogando apenas um dado, obtermos um número maior que 6. Então, o conjunto S, que é o espaço amostral, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E o número de elementos desse espaço amostral é 6. Lançando apenas um dado, o maior valor possível é 6, como nós já vimos antes. Então, logo, é impossível obtermos um resultado maior que 6. Portanto, o E4 é um conjunto vazio, né? Ou seja, se ele é conjunto vazio, eu não tenho nenhum elemento dentro dele. Então, o número de elementos desse conjunto E4 é 0. Vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Então, observe, quando eu faço o número de elementos do conjunto E4 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, é 0 dividido por 6, que é 0, ou seja, 0%. Então, eu não tenho a menor possibilidade ou a menor probabilidade de obter um resultado maior do que 6. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo. Então, está aí a observação. Quando o evento é impossível, a probabilidade dele ocorrer é de 0%. Vamos fazer mais um exemplo. Item E, evento 5, que eu vou chamar de E5. Jogando apenas um dado, obtermos um número natural não nulo menor que 7. Nesse caso, verificamos que o E5 e o S são iguais, ou seja, os dois conjuntos são iguais. Então, o número de elementos do conjunto E5 é igual ao número de elementos do conjunto S, do espaço amostral. Então, calculando a probabilidade desse evento ocorrer, eu tenho 6 dividido por 6, que é igual a 1, multiplicando por 100, eu tenho 100%. Observação, quando o evento é certo, a probabilidade dele ocorrer é de 100%. Beleza, pessoal? Exemplos, mais exemplos. Exemplo 2. Um baralho com 52 cartas, sendo 13 cartas de cada naipe, 13 cartas de paus, 13 cartas de copas, 13 cartas de espada e 13 cartas de ouro, sendo A é o As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o Q, que é a dama, o J, que é o valete, e o K, que é o rei. Então, no item A, evento 1, que eu vou chamar de E1, com as faces voltadas para baixo, retirar uma carta de naipe vermelho. Observando, então, o conjunto completo das cartas de um baralho, que são 52, né? Dos 4 naipes, paus e espada são naipes pretos e copas e ouro são naipes vermelhos. Então, há 13 cartas de copas e 13 cartas de ouro. Sendo assim, o número de cartas de naipes vermelhos são 26, ou seja, o número de elementos do conjunto 1 é igual a 26. Vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Então, a probabilidade do evento 1 ocorrer é o número de elementos do conjunto E1 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, 26 dividido por 52. Simplificando por 26, vai dar 1 sobre 2, que é 0,5. Multiplicando por 100, eu tenho 50% de probabilidade de obter, nesse caso, o naipe vermelho. E os outros 50% de obter o naipe preto. Beleza? Continuando, pessoal. Então vamos lá. Exemplos. No item B. Evento 2, E2. Com as faces voltadas para baixo, retirar uma figura, ou seja, uma dama, né, um Q, um J, um valete, ou um K, um rei. Como há uma dama, um valete e um rei de cada naipe, e temos 4 naipes, então nós temos 4 figuras possíveis.
Sendo assim, o número de figuras é 12, ou seja, o número de elementos do conjunto E2 é igual a 12. Vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Então, a probabilidade do evento 2 ocorrer é o número de elementos do conjunto E2 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, 2 por 52. Simplificando por 2, eu tenho 6 por 26. Por 2, novamente, eu tenho 3 por 13, né? Então, eu já poderia dividir ou simplificar diretamente por 4, né? Que daria o mesmo resultado. Daria 3 por 13. Dá 3 por 13. Então, esse valor é igual a 0,2307. Multiplicando por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita, é um valor igual ou aproximadamente de 23,07% ou 23%. Beleza, pessoal? Ou também 23,1% seria um resultado admissível. Vamos lá, continuando os nossos exemplos. Exemplo 3. Jogando duas moedas, observar as faces voltadas para cima. Então, lançando uma moeda para cima, podemos obter cara, que eu chamo de C, ou coroa de K. Então, lançando duas moedas, podemos ter cara e coroa, coroa e cara e coroa. Sendo assim, o número de elementos do espaço amostral é 4. Beleza? Então, no item A, o evento E1, que eu vou chamar de E1, obter duas faces iguais. Das 4 possibilidades do espaço amostral, podemos ter duas faces iguais quando o E1 for cara e coroa. Sendo assim, o número de elementos desse conjunto é 2. Vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Então, a probabilidade vai ser o número de elementos do evento E1, que é 2, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 4. 2 dividido por 4 dá 1 sobre 2, que dá 0,5. Multiplicando por 100 é igual a 50%. No item B, evento 2, que eu vou chamar de E2, obter pelo menos uma cara, que eu chamo pela letra C. Então, o evento E2 é cara e coroa e cara. Tá? Quando eu falo pelo menos uma, eu posso ter uma ou posso ter duas. Beleza? Então, sendo assim, o número de elementos desse conjunto, E2, né, é igual a 3. Vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Então, a probabilidade do evento E2 ocorrer é o número de elementos do evento E2 dividido pelo número de elementos do conjunto S, que é o espaço amostral. Então, 3 dividido por 4 dá 0,75 vezes 100 dá 75%. Beleza, pessoal? Então é isso. Está aí uma aula completinha de probabilidade, conceitos iniciais de probabilidade, e eu deixo para vocês uma frase de encerramento. A probabilidade de um homem finito compreender o Deus infinito é a mesma que uma criança tem de despejar o oceano num buraco que ela fez na areia. Santo Agostinho. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. Valeu!